erga suas mãos aos céus, vamos! Leva-nos a um lugar onde nós não conseguimos ir, Pai, com as nossas forças. Leva-nos ao esconderijo do Altíssimo. Leva-nos, Pai, a um lugar onde o dinheiro não importa mais, onde o orgulho não importa mais, onde, Pai, as coisas dessa terra não importam mais, onde a Sua presença é suficiente para nós. Oh Deus, leva-nos a um lugar de contemplação de quem o Senhor é. Leva-nos a um lugar, Deus, onde nós podemos desnudar a nossa alma diante da santidade do Senhor. Leva-nos a esse lugar de
salvação, a esse lugar de quebrantamento. Leva-nos a esse lugar de arrependimento. Faça o nosso coração queimar por mais de Ti. Aumenta, Deus, o desejo, a fome, a sede pelo Senhor. Toca essa igreja, Deus. Toca essa igreja com renovo. Toca essa igreja com avivamento. Toca as nossas crianças com paixão e devoção pelo Senhor. Toca os ministérios dessa igreja. Levanta obreiros. Levanta homens e mulheres cheias do Teu Espírito Santo. Homens que não negociam a palavra. Homens que não negociam o Evangelho. Homens que não negociam a santidade ao Senhor. Nos batiza. Deus, essa noite eu faço a oração de Evan Roberts. No avivamento no país de Gales. Dobra no Senhor. Dobra no Senhor. Dobra no Senhor. Nós fazemos a oração dos moravianos. O Senhor, que o Senhor receba a recompensa pelo Teu sacrifício. Digno é o Senhor da nossa vida. Digno é o Senhor do nosso coração. Digno é o Senhor de tudo que nós temos e somos. Aquele que habita no mais alto sublime trono. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Deus encarnado que morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Do Senhor, tira os nossos olhos dos homens, tira os nossos olhos, Pai, daquilo que pode corromper o nosso coração, e coloca os nossos olhos no Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar, o mais forte que você consegue. Você que quer continuar adorando ao Senhor com as suas finanças, enquanto os meninos tocam, eu quero te convidar a sair do seu lugar e depositar os seus dízimos, as suas ofertas aqui no gasofilácio do Senhor. Lembrando que nós estamos na campanha do som, então você que trouxe a sua oferta, esse é o momento de você sair do seu lugar e continuar adorando ao Senhor com aquilo que você tem, com aquilo que nós temos. Aleluia. Quantos aqui estão felizes com o Senhor? Dê um glória a Deus aí. Quem está muito feliz com o Senhor, dê um glória a Deus mais forte aí.
Aleluia! O povo do Senhor é um povo alegre, o povo do Senhor é um povo feliz, porque sabe que a nossa esperança não está nessa terra, mas a nossa esperança está no Senhor. Eu quero chamar as crianças aqui na frente. Eu quero pedir a Leticinha ali que ligue a luz para nós. Quero orar por essas crianças. Amém. Estenda suas mãos para cá, meu irmão. Nós vamos orar por essas crianças, também pelos dízimos e ofertas. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos. Nós somos gratos, Pai, por essas crianças. Nós somos gratos porque o Senhor, Deus, tem nos abençoado. Pai, que o Senhor agora fale ao coração dessas crianças para que elas possam compreender plenamente quem o Senhor é e entregar suas vidas ao Senhor. Pai, também abençoa, Pai, esses dízimos, essas ofertas. Abençoa as finanças dessa igreja. O Senhor sabe, Pai, que a nossa força é pequena, mas nós estamos completamente confiados no Senhor, de que o Senhor nos sustenta, de que o Senhor nos dá condições, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Meu irmão, as nossas crianças, eu fico olhando o Micael aqui, tocando bateria, tocando guitarra e tentando acompanhar os hinos, tentando ler os hinos. Graças a Deus, porque isso enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria. Meu irmão, eu tenho uma mensagem para o seu coração essa noite. Como de costume, eu não quero me prolongar, então vamos abrir a Bíblia em Atos 21:13. Eu queria que apagasse, Leticinha, pedi para acender, mas que apagasse uma luz aqui. Quero pedir ao Silva, tá no esquema aí, Silva? Silva colocasse algumas imagens aqui, pode apagar mais uma. Colocasse algumas imagens aqui. Queria que os irmãos olhassem para cá. Aproximadamente 350 cristãos, incluindo crianças, foram queimados vivos pelo terrorismo, pelos terroristas islâmicos na Nigéria. Pode passar, senhor. A cada 2 horas um cristão é morto na Nigéria. Então, quando nós estamos aqui cultuando ao Senhor, quando nós saímos daqui e formos comer o nosso lanche, a nossa janta, formos deitar na nossa cama, um cristão vai estar sendo morto por amor a Jesus, por não negar o nome de Jesus. Pode passar, Silva. Por dia, 13 pessoas perdem a vida por amor a Jesus no mundo todo. Socorra nossos irmãos na fé sob perseguição extrema. Então, segundo os dados, por dia, 13 pessoas na Nigéria perdem a vida por amor a Jesus. Pode passar, Silva, acho que tem mais uma. O massacre silencioso, perseguição do Boko Haram aos cristãos nigerianos. Atos 21:13 diz bem assim: então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós oramos ao Senhor, Espírito de sabedoria e revelação caia sobre nós, para que haja o pleno entendimento da Tua palavra, que possamos, Deus, alcançar aquilo que o Senhor quer de nós, que possamos ser alinhados com a Sua vontade, com o Teu querer, com aquilo que o Senhor está querendo tratar conosco essa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, essa mensagem não é uma mensagem para você sair daqui com seu coração triste. Essa mensagem é para que sejamos posicionados como os filhos de Deus.
é para que sejamos encorajados a permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Esses dados aqui não são para assustar os irmãos, nem para que roube o sono dos irmãos de tristeza, mas é que roube o nosso sono por amor e devoção, por zelo, aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Existem momentos em que Deus nos permite olhar para a realidade da igreja em outras partes do mundo, para percebermos como muitas das vezes nós estamos acomodados. Muitas das vezes, sem perceber, a nossa fé está acomodada. Chegamos na igreja, estacionamos os nossos veículos, chegamos na igreja, achamos um melhor lugar para nós, chegamos na igreja, ligamos os nossos ventiladores, ligamos o nosso som, e nós queremos desfrutar do culto, nós queremos desfrutar de um ambiente seguro, um lugar onde nós cantamos, onde nós levantamos as nossas mãos, onde nós adoramos ao Senhor livremente. Mas existem pessoas, meu irmão, existem irmãos nossos em lugares no mundo que precisam decidir se vale a pena continuar confessando o Senhor como o único e suficiente Salvador, porque eles podem perder a vida por causa disso. Enquanto nós temos liberdade de adorar o Senhor, alguns precisam se ajuntar escondidos. Alguns estão indo para a igreja sem a certeza de que vão voltar dela. Estão precisando decidir se vale a pena confessar o Senhor como Salvador, porque eles podem ser mortos por causa disso. Na Nigéria, milhares de cristãos têm sido mortos, famílias têm sido sequestradas e comunidades cristãs têm sido atacadas por causa da sua fé. Segundo dados cristãos, segundo os dados recentes, 3.490 pessoas foram mortas somente esse ano, em um único período. Mas eu gostaria, meu irmão, porque quando a gente olha na internet, a gente é um lugar distante de nós, e eu queria que você não enxergasse isso como número, mas são mães, são filhos, são pais, são irmãos, são nossos irmãos, que estão morrendo porque não negaram a Jesus, fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte do mesmo corpo que nós fazemos parte. Não é um dado estatístico, meu irmão. São homens que perderam suas mulheres, são mulheres que perderam seus maridos, são pais que perderam os seus filhos, são igrejas que são destruídas, queimadas, porque estavam adorando e glorificando o Senhor. E aí, meu irmão, surge uma pergunta para nós, desconfortável essa noite: o que está acontecendo com a nossa fé? Que pequenas coisas conseguem nos impedir de vir na igreja. O que está acontecendo com a nossa fé? Que pequenas coisas conseguem nos afastar da comunhão dos santos. O que está acontecendo com a nossa fé? Que 3 cultos na semana se tornou demais para nós. Não medimos distância para nenhum lugar, mas quando nós viemos para a igreja é longe, é difícil, é complicado. Quando que a chuva, o frio nos impediu de congregar? Quando que estar cansado foi motivo para nós não virmos mais à igreja? Quando que o louvor não ser do nosso agrado nos impediu de congregar? Quando que o pastor falar algo ou não te cumprimentar no culto é motivo suficiente para você não vir mais da igreja? Quando que temos um compromisso, quando que qualquer compromisso substitui estar na igreja, quando que qualquer compromisso para nós é suficiente para nós deixarmos de vir na casa do Senhor. Ou pasmem,
Quando que alguns de nós não vemos na igreja simplesmente porque não estamos com vontade? Quantos que alguns de nós que não viemos na igreja simplesmente porque estamos indispostos? Não estou dizendo que ninguém pode faltar à igreja, meu irmão. Existem situações reais, enfermidade, responsabilidade, circunstâncias que nós precisamos que acontece, que às vezes não está no nosso controle. Mas eu estou falando de uma mentalidade, meu irmão, porque quando nós deveríamos tratar vir na igreja como um privilégio, alguns têm tratado como uma obrigação pesada demais. Enquanto os nossos irmãos na Nigéria estão morrendo por poder ir na igreja, querendo ir na igreja, nós aqui com esse privilégio tratamos isso como algo pesado demais para nós. É um privilégio fazer parte do corpo de Cristo. É um privilégio vir na casa de Deus adorar aquele que merece, aquele que é digno de honra e de glória. É um privilégio para nós, não é um peso. Oh, meu irmão, se é um peso para você vir na igreja, você está na religião errada. Você ainda não conheceu o Senhor, você ainda não teve um encontro real com Ele. Quando que o privilégio passou a ser uma obrigação pesada para nós? Nossos irmãos dariam tudo para ter a liberdade que nós temos, mas nós estamos envolvidos demais com as nossas próprias vontades. Nós estamos envolvidos demais com os nossos próprios desejos. Nós estamos envolvidos demais com os nossos próprios planos. Nós estamos envolvidos demais em querer satisfazer a nossa vida. Nós estamos envolvidos demais em pedir para Deus entrar nos nossos planos, ao invés de nós entrarmos nos planos de Deus. Quantos de nós entregamos uma lista em nossas orações para Deus, daquilo que nós desejamos que Ele faça? E poucos de nós dizem para Deus: Deus, o que queres que eu faça em Teu nome? Então, nesse contexto, Paulo estava retornando para Jerusalém. Sabia que estava indo para um lugar que não era confortável. Paulo havia sofrido muito por causa do Evangelho. 2 Coríntios 11 vai dizer que ele fala sobre prisões, sobre açoites, sobre perigos, sobre naufrágios, sobre perseguições, fome, sede, sobre nudez. Meu irmão, Paulo era um homem comum como nós. Eu sei de história de irmãos aqui que já passaram fome. Eu nunca passei fome, eu já estive com fome, inclusive agora. Mas eu nunca passei fome. Agora, imagina ser espancado. Agora imagina ser apedrejado. Agora imagina passar fome e frio, nudez, e não perder a sua fé. Vamos lá, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja nunca feriu ninguém. Você pode ter sido ferido por um irmão, mas a igreja, ela é pura, ela é santa e ela é imaculada. A igreja é o corpo de Cristo nessa terra. Um irmão ou outro pode ter te ferido, o pastor pode ter te ferido, mas a igreja de Deus não. A igreja de Deus é santa. O pastor às vezes não entendeu o seu sofrimento, às vezes o pastor falou demais, mas Deus nunca nos decepciona, Deus nunca nos abandona. A nossa vida, meu irmão, não é para o pastor, a nossa vida não é para o líder, a nossa vida é voltada para Deus. Não faça a igreja pagar, porque você está chateadinho, porque você foi magoadinho. Você já sofreu açoite, você já foi apedrejado, você já passou fome por amor ao Senhor, você já teve sede por amor ao Senhor.
Falaram mal de mim, pastor. Bem-vindo. Também já falaram mal de mim. Amizades me abandonaram. Bem-vindo. Amizades também já me abandonaram. Pessoas em quem eu confiava viraram as costas para mim. Bem-vindo. Pessoas tomaram café na minha casa, na minha mesa, e hoje não falam comigo. A vida do cristão ainda é uma vida de cruz, ainda é uma caminhada de cruz. Paulo é um homem que conhecia o sofrimento. Ele já havia sido apedrejado, preso, espancado, perseguido, mas agora estava indo novamente para Jerusalém. Mas no caminho acontece algo interessante, meu irmão. A Bíblia diz que demorando-nos ali muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Atos 21:10, Ágabo era um profeta, ele já havia aparecido anteriormente, profetizando que haveria uma grande fome. Agora novamente ele aparece, mas dessa vez Ágabo ele não fala, mas ele pega o cinto de Paulo e ele amarra suas mãos e amarra os seus pés, e ele diz: assim os judeus o ligarão em Jerusalém. O homem que possui este cinto será entregue nas mãos do gentio. Ágabo estava dizendo para Paulo: você será preso, você será amarrado, você irá sofrer. A profecia, meu irmão, não era uma profecia de conforto. A profecia não era uma profecia, Deus é contigo. A profecia não era, vai dar tudo certo. A profecia não é que agora você vai viajar de avião. A profecia não era que agora Deus ia te soprar pelas nações. A profecia era que você vai sofrer, Paulo. É isso que eles vão fazer com você quando você chegar em Jerusalém. A profecia não era uma profecia de vitória. A profecia era uma profecia não era uma profecia de conforto, mas era uma profecia de perseguição. Paulo, prepare-se, porque haverá sofrimento. Oh, meu irmão, nem toda a revelação da parte de Deus vem para nos fazer sentir confortáveis. Às vezes, Deus nos revela algo, nos preparando para aquilo que nós vamos enfrentar, para aquilo que nós vamos passar. Para que nós possamos permanecer firmes no dia da angústia, para que nós possamos permanecer firmes quando o dia mau vier. Meu irmão, uma igreja madura não está em busca das recompensas terrenas. Uma igreja madura está em busca das recompensas eternas que estão escondidas em Cristo Jesus. Uma igreja madura não está fugindo do sofrimento. Uma igreja madura sabe que está segura no Senhor. Porque a promessa de Deus para nós não é a ausência de sofrimento, mas é que Ele estaria conosco. E ainda que nós passássemos no vale da sombra e da morte, nós não temeríamos mal algum. Então o Evangelho ainda é o Evangelho de cruz. A estrada para Jerusalém ainda é uma estrada de perseguição, de açoite, de prisão, de fome e de nudez. A estrada para Jerusalém ainda é uma estrada de cruz. Quem quer seguir, tome a sua cruz. Quando os irmãos ouviram isso, começaram a chorar. Eles amavam Paulo e disseram: não subas para Jerusalém. Eles tentaram protegê-lo, estavam dizendo: Paulo, não vá, fique aqui, evite esse sofrimento. Já foi assumir algum tipo de liderança na igreja, e às vezes quem poderia te impulsionar te desanimou, dizendo que talvez você não precise desse sofrimento? Já quis ir mais profundo no ministério, e quem deveria te encorajar disse para você recuar, porque você não precisa passar por isso? Eles amavam Paulo,
Humanamente eles tinham a razão. Humanamente eles queriam proteger Paulo do sofrimento que estava por vir. Mas Paulo dá uma resposta, meu irmão, e como eu amo a vida de Paulo, cara. Como eu amo a vida de Paulo. E ele diz bem assim: que fazeis chorando, quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O que fazes quebrantando-me o coração? O que fazes pesando no meu coração? Eu estou pronto não só para ser amarrado, mas para morrer pelo nome de Jesus. Estou pronto. A declaração de Paulo, ele não está dizendo: certamente Deus me livrará de todo sofrimento, certamente Deus está ainda à minha frente e irá matar os gigantes, certamente Deus trará justiça. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz: eu estou pronto para ser amarrado e para morrer por amor a Jesus. Sabe o que o Paulo está dizendo? Não importa. Não importa o que me espera. Não importa se é bonança, se é dificuldade. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Paulo, meu irmão, ele diz assim, que Paulo não estava seguindo a Jesus só porque estava tudo bem. Ele estava seguindo a Jesus porque ele tinha convicção de quem Jesus era. Paulo tinha certeza, Paulo tinha encontrado, meu irmão, tinha encontrado o centro da sua vida, tinha encontrado algo de grande valor. Paulo tinha certeza, porque havia entendido que o que muitas das vezes nós não entendemos, que a vida cristã, meu irmão, não é uma ausência do sofrimento, mas é a promessa de que Deus estará presente em meio ao nosso sofrimento. Paulo não era um super-homem, Paulo sentia dor, Paulo sentia saudades, Paulo chorava, Paulo sofria, mas havia encontrado algo maior do que o desejo de preservar a própria vida. Paulo encontrou, meu irmão, satisfação em Cristo Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa não é uma frase de quem tinha desprezo pela vida ou quem não queria mais viver, mas era uma frase, meu irmão, que enquanto ele estivesse em vida, ele viveria para Cristo, e se ele morresse, então ele encontraria com Cristo. Então toda a vida dele se resumia a Cristo, e é mais nada. Se eu viver, viverei para Cristo. Se eu morrer, eu encontrarei com Cristo. Tudo na minha vida, a centralidade é Cristo. Cristo é suficiente. E quando olhamos, meu irmão, para a igreja da Nigéria, quando olhamos para os nossos irmãos nigerianos, encontramos irmãos vivendo uma realidade que para nós é muito distante, que nós não conseguimos imaginar. Famílias destruídas, igrejas atacadas, pessoas sequestradas, comunidades inteiras foram obrigadas a fugir, e ainda assim continuam confessando: Jesus Cristo é o Senhor. Em meio à perseguição, em meio à dor, eles continuam confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Eles não têm a mesma segurança que nós, não têm a mesma liberdade que nós, não têm a mesma garantia que voltarão para suas casas depois do culto, mas muitos continuam se reunindo, continuam cantando, continuam orando, continuam crendo. E meu irmão, que tipo de cristão nós somos? Que tipo de cristão você é, meu irmão? Porque para alguns, ir na igreja significa um risco de vida. Para alguns, confessar a Cristo pode custar a própria vida.
Para nós, às vezes, uma pequena frustração dentro da igreja é o suficiente para nós abandonarmos a comunhão. Para alguns, estar na presença de Deus é um privilégio pelo qual estão dispostos a morrer. Para nós, às vezes, é uma opção que nós cancelamos assim que surge algo que para nós é importante. Enquanto uns estão morrendo para ir na igreja, nós estamos cancelando os nossos cultos por qualquer motivo. Nós estamos cancelando a nossa vinda na igreja por qualquer motivo. Sabe, meu irmão, falei essa manhã, o que nos falta não é tempo. O que nos falta é uma consciência madura. O que nos falta é uma consciência em Deus. O que falta para nós é começar a entender de que não é a igreja que precisa de nós, mas somos nós que precisamos da igreja. O que nós precisamos entender que não é que você vai fazer falta quando você não vem, é que é a igreja que faz falta na sua vida. É que fazer parte do corpo de Cristo que faz falta na sua vida. A igreja, o corpo de Cristo, é onde eu sou alimentado pela palavra, é onde eu sou corrigido, é onde eu sirvo, é onde eu aprendo a amar, é onde eu vejo que eu não estou sozinho, é onde nós vemos que nós estamos juntos na mesma caminhada. Quão poderoso foi a EBD da semana passada, quando nós falamos de humildade e rasgamos os nossos corações diante dos irmãos. Quão poderoso foi a EBD essa manhã. Quão poderoso foi o nosso ensaio essa manhã, que nos faz entender que nós não estamos sozinhos. Nós é que precisamos da igreja. Nós é que precisamos fazer parte desse corpo. O perigoso para nós nos dias de hoje é que na nossa igreja, na nossa nação, não é a perseguição, mas são as pequenas coisas que nos roubam da presença de Deus. É a preguiça, é o ressentimento, é o nosso desânimo, é a nossa falta de fome e sede pelo Senhor, é a nossa falta de convicção, são os nossos compromissos que roubam o lugar de Deus, que roubam o privilégio de estarmos reunidos na casa de Deus. Pequenas coisas, meu irmão, têm nos roubado o privilégio de estarmos nesse lugar para render adoração ao Senhor. A pessoa deixa de congregar uma vez, ela deixa de vir outra vez, e quando ela percebe, vir na igreja já não faz falta mais. E não é que ela parou de amar ao Senhor, é só que Deus não tem mais a prioridade na sua vida. E esse é um perigo para nós, porque você pode dizer que ama a Deus e Ele não ser o centro da sua vida. Você pode dizer que ama o Senhor e a sua vida não está voltada para Ele. Esse é o perigo para nós. Então Paulo, ele diz: eu estou pronto. Ele tinha convicção, meu irmão, de que independente das circunstâncias, se ele fosse preso, se ele fosse abandonado, Cristo é o centro da sua vida. Cristo sempre seria o centro da sua vida. Você está pronto, meu irmão? Você está pronto para continuar fiel ao Senhor, mesmo quando não receber aquilo que você julga merecer? Você está pronto para adorar o Senhor, mesmo quando você estiver cansado? Você está pronto para continuar congregando, mesmo quando for decepcionado? Você está pronto para continuar servindo, quando não tem ninguém te aplaudindo ou não tem ninguém vendo? Você está pronto para permanecer fiel, mesmo quando isso te custar algo, ou quando isso te custar a própria vida? Sabe, minha esposa, ela está em casa hoje. Ela passou mal hoje cedo. A Daisy foi até lá em casa, ficou um período lá em casa. E nós oramos 8 anos para que ela engravidasse. A primeira gravidez ela perdeu.
E nós oramos e oramos. Mas tem um fato curioso, irmã Jussara, que não foi quando eu estava orando para ter um filho que Deus nos abençoou. Pelo contrário, foi quando eu parei de orar. Foi quando nós começamos a cantar aqui. Nós estamos aprendendo a estar satisfeitos no Senhor. Foi quando nós começamos a dizer para o Senhor: está tudo bem se o Senhor não fizer. O Senhor ainda continua sendo o Senhor da nossa vida. Não foi quando nós ajoelhamos e choramos e clamamos para Deus fazer um milagre, para Ele cumprir aquilo que Ele mesmo diz na sua palavra, que os filhos são a herança de Deus. Mas foi quando nas quartas-feiras nós começamos a cantar que nós estamos satisfeitos do Senhor. Porque a nossa satisfação, meu irmão, não pode estar naquilo que o Senhor pode fazer e operar. A nossa satisfação tem que estar em quem Ele é. E é isso que Paulo vem nos ensinar. É isso que nossos irmãos nigerianos vêm nos ensinar. Que independente das perseguições, independente das mortes, nós continuaremos dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Está tudo ruim, mas Jesus Cristo é o Senhor. Esses dias eu conversava com o Mateus e eu falava assim: Mateus, nunca esteve tão bom e tão ruim ao mesmo tempo. Nunca vivi uma fase tão boa na minha vida e ao mesmo tempo uma pressão de todos os lados. Eu conversava com a minha esposa esses dias. Eu falava assim: Angélica, eu não sei, mas tem uma tristeza me perseguindo. Tem algo assim querendo me desanimar. Tem algo querendo. Eu falava com o Mateus, eu falei: Mateus, estou cansado, cara. Estou bem cansado. E uma das mensagens que nós trocamos é um texto que eu amo de Hebreus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás. E quando eu li essa palavra, eu olhei e falei assim: Deus, eu estou pronto. É como aquele homem: você tem fé? Tenho. Ajude na minha falta de fé. Deus, eu estou pronto. Senhor, me prepara. Deus, eu estou pronto. Me prepara. Hebreus 12:1 diz bem assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Meu irmão, nós estamos caminhando para um lugar mais excelente. Eu me recuso a ter um culto frio, sabendo que nossos irmãos estão morrendo simplesmente porque estão indo na igreja. Eu me recuso a não vir nos cultos, sabendo que pessoas estão correndo risco de vida, e eu posso vir e não venho. Sabe qual é a melhor resposta que nós podemos dar? É um grande avivamento da parte do Senhor. A melhor resposta que nós podemos dar a toda perseguição é nos enchermos de fome e sede do Senhor. A melhor resposta que nós podemos dar para toda perseguição é nos reunir como nos reunimos hoje e levantar a nossa voz em adoração e oração ao Senhor. Essa é a resposta que nós vamos dar. Essa é a melhor resposta que nós podemos dar, meu irmão.
Eu queria que você se colocasse de pé. Quero chamar o louvor aqui na frente. Enquanto irmãos da Nigéria enfrentam perseguição e morte por causa do nome de Jesus, que nós aqui, meu irmão, não permitamos que pequenas coisas nos roubem o privilégio de viver para Ele. Qual é a dificuldade que você está passando, meu irmão? Diante de tudo que foi falado aqui, o que te impede de vir na igreja? Diante de tudo que foi falado aqui, o que tem te impedido de viver uma vida de comunhão com o Senhor? Diante de tudo que nós falamos aqui, diante de todos os dados que nós temos aqui, o que impede o nosso coração, o que impede de nós darmos aquilo que o Senhor merece? Eu quero te convidar, como igreja do Senhor, a dar uma resposta a essa perseguição, meu irmão. Pregando mais, buscando por avivamento, buscando por presença. Eu quero te convidar, meu irmão, a dar uma resposta a essa perseguição, vivendo uma vida como um verdadeiro cristão, não fugindo das responsabilidades, não fugindo daquilo que o Senhor já colocou em suas mãos, não fugindo de congregar, não sendo frio nem sendo morno, mas adorando ao Senhor por quem Ele é. Comece aí no seu lugar a orar ao Senhor. Comece a falar com Deus aí no seu lugar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, meu irmão, o que os nossos irmãos nigerianos estão vendo que nós não estamos vendo, o que eles estão experimentando que nós não estamos experimentando. Que graça é essa que tem os alcançado, que não nos alcançou? Que graça é essa que os tem feito perder a própria vida por amor a Jesus? E nós estamos negociando com os desejos do nosso coração, se nós vamos ou não vamos do culto. Eu quero levantar um clamor pelos nossos irmãos que estão lá. Eu quero levantar um clamor por essa igreja. Eu quero levantar um clamor para que Deus tire a frieza do nosso coração. Mas se você quer levantar esse clamor pelos nossos irmãos comigo, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui o altar do Senhor. Eu queria te convidar agora a entregar a família dos nossos irmãos nas mãos do Senhor. Eu queria te convidar a sair do seu lugar agora. Eu queria te convidar a vir aqui na frente, para que nós levantássemos um clamor ao Senhor, para que nós entregássemos a vida desses irmãos ao Senhor. Eu queria te convidar
Você que precisa de um renovo do Senhor. Você que precisa começar a contemplar a grandeza de Deus. Você que sabe que precisa começar a olhar para o Senhor, ao invés de olhar para as dificuldades. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Espírito Santo de Deus, Pai, nós nos rendemos, Deus, à sua soberana vontade. Nós nos rendemos a quem o Senhor é. Nós, Pai, nos unimos agora, Pai, aos nossos irmãos, Pai, na Nigéria. Nossos irmãos, Deus, que têm confessado o Senhor como o único e suficiente Salvador. Famílias, Pai, que têm sido mortas, Pai. Mulheres, Deus, que têm sido, Pai, violentadas porque não negaram o Teu nome. Homens que têm sido mortos, Deus, por amor ao Senhor. Ó Deus, homens que têm sofrido perseguição porque confessam o Senhor como o único e suficiente Salvador. Ó Deus, traz esperança àquele povo. Espírito Santo de Deus, traz alívio àqueles corações. Espírito Santo de Deus, traz, Pai, consolo, Pai, àquelas famílias. Traz consolo aos nossos irmãos. Pai, nós nos compadecemos do sofrimento, Pai, dos nossos irmãos essa noite. E também, Pai, nós nos arrependemos, Deus, dos nossos pecados. Nós nos arrependemos do nosso desânimo. Nós nos arrependemos da nossa preguiça. Nós nos arrependemos do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos da nossa fraqueza. Nós nos arrependemos do nosso orgulho. Ó Deus, nós declaramos essa noite que é um privilégio para nós, não é um peso. Não é um peso para nós estarmos na sua casa. Não é um peso para nós nos reunirmos, Deus, como igreja do Senhor. Não é um peso para nós estarmos aos domingos, às quarta-feiras, adorando e glorificando o Teu santo nome. Não permita, Pai, que as vaidades do nosso coração nos roube, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Aviva o nosso coração, aviva a nossa mente. Que saiamos daqui essa noite, Deus, com o nosso espírito renovados no Senhor. Pai, não saiamos daqui com medo, não saiamos daqui triste, porque, Deus, aqueles que morreram no Senhor estão contigo nesse exato momento. Há uma recompensa para aqueles, Pai. Há uma recompensa, Deus, para os Teus filhos. Há uma morada celestial. Ó Deus, aumente a nossa ousadia, aumente o nosso amor, aumente a nossa devoção, para que durante essa semana, Deus, não venhamos negociar os nossos momentos com o Senhor, não venhamos negociar os nossos devocionais, não
devemos negociar, Pai, a nossa caminhada contigo. Que possamos lembrar dessas famílias, Deus, que têm entregado tudo ao Senhor, que têm entregado as suas vidas ao Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Oh Deus, oh Jesus, oh Deus. Essa casa é uma casa de oração. Essa casa vai experimentar do grande renovo do Senhor. O Senhor tem levantado os seus filhos como os profetas nesse lugar. O Senhor tem levado pessoas desse lugar para abençoar outras igrejas.